Glória a Deus. Nosso curso de especialização na Carta aos Romanos. Então eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos, vocês devem encostar com a Bíblia de vocês também. Quando vocês escreverem alguma coisa no chat, eu já vou estar aí compartilhando com todos e a gente vai estar dialogando, tá bom? Vocês podem acompanhar pelo PDF também, que ficou pronto agora há pouco e eu já mandei para vocês. Então, lição e da aula inaugural de hoje, tá bem? É o chamado do apóstolo Paulo. Vocês veem aí no PDF de vocês que existe o texto da Igreja Ortodoxa Grega. Quer dizer, esse grego que é utilizado é, em o Novo Testamento, ele é um grego que as igrejas passaram uma revisão. É um texto que sempre vem sendo revisado, tá, irmãos? Nós não temos o texto original, nós não temos o texto original como saiu da mão dos apóstolos. O que é que nós temos? Nós temos cópias. Então os pais da igreja do segundo, terceiro, quarto século foram guardando as cópias do Novo Testamento. Depois essas cópias elas foram sendo copiadas nos mosteiros, nos conventos, nas abadias, nas capelas, foram sendo copiados e depois foram sendo traduzidos. Esse texto que nós temos aqui hoje, quer dizer, da João Ferreira de Almeida, que é a versão que eu sempre utilizo, é uma tradução do que eles chamam de o melhor do grego do Novo Testamento. Esse grego que nós temos em o Novo Testamento, aqui eu citei para vocês aqui o texto da Igreja Ortodoxa Grega de 1904. Quer dizer, a última revisão, a última coletânea de textos gregos que nós temos, ele vem lá do século XX, tá bem? Então, no século XX. Você vai ter lá o Nestlé Allende, por exemplo. Nestlé Allende também é um colecionador de textos gregos do Novo Testamento, assim como a Igreja Ortodoxa Grega, assim como o texto bizantino de 2005, assim como textos receptos. Essas palavras que eu estou falando para você é o pessoal que foi atrás dos manuscritos mais antigos do grego do Novo Testamento. Aí você vai ler lá, depois ao lado eu coloquei uma tradução da Almeida Corrigida Fiel, tá bem? Tanto é que quando você pega lá a Bíblia King James atualizada, o que é a Bíblia King James? Ela é uma versão que foi escrita para o rei Tiago da Inglaterra. Por isso que é a Bíblia King James. E lá está escrito assim que Paulo ele é servo do Senhor Jesus. Mas no texto bizantino, ou no texto da Igreja Ortodoxa que vocês leem aí, não está escrito Senhor Jesus. Você lê lá, Paulo, Dulos, Isos Christos, Cletós, Apóstolos. Aí depois a tradução vai dizer para a gente o seguinte, Paulo, seja bem-vindo, irmã Rosilane. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É importantíssimo a gente ir lendo o texto palavra por palavra, principalmente como vocês veem aqui, ó. Paulo se apresenta na carta aos Romanos como, primeiro, servo de Jesus Cristo. Segundo, chamado para apóstolo. Terceiro, separado para o Evangelho de Deus. Diferente de um curso, irmãos, que é um curso que a gente chama de curso de fundamentação teológica, nível básico, nível médio, nível avançado, depois vem o bacharel. Esses três níveis, irmãos, nível básico, nível médio e o nível avançado, é curso de fundamentação teológica. Está lançando as bases. Depois você vai fazer um bacharelado. O bacharelado é para que vocês se tornem pesquisadores no mundo da teologia. Depois do bacharelado, vocês vão para os cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, que já são outras categorias. Então, no curso de fundamentação, o que acontece? Nós fazemos uma abordagem por cima do texto. Por exemplo, vocês vão estudar lá cartas paulinas. Nas cartas paulinas, é vocês que vão ler a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Tessalonicenses, e vocês é que vão atrás desse material, mas o seminário ele não vai se aprofundar em nenhuma dessas cartas. Por quê? Um curso básico, ele é básico mesmo.
ele é só tópico, é só alguns temas. Curso médio, ele já está em outras disciplinas. O curso avançado é um aprofundamento mais voltado para as áreas de Bíblia, teologia e filosofia. Quando é que vocês vão estudar carta por carta do apóstolo Paulo em um curso básico ou médio ou até mesmo no bacharel? Não vão estudar, tá bem? Nem mesmo no bacharelado vocês vão fazer um estudo da carta do apóstolo Paulo. E por que não vão fazer? Não vão fazer por causa que essa não é a característica do curso. O contrário de nós. Aqui no curso de especialização, nós vamos nos debruçar sobre a carta aos Romanos. Lembrando que foi essa carta que converteu Agostinho de Hipona. Agostinho, se vocês estudarem a biografia deles, vai ver que ele se converteu pela carta aos Romanos. E depois Martinho Lutero, que foi outro gigante que foi convertido pela carta aos Romanos. A história da igreja ainda fala de um homem chamado George Whitefield, que também ele era um leitor assíduo da carta aos Romanos, assim como Jonathan Edwards. Homens que eles tinham toda a teologia deles embasado a partir da carta aos Romanos. O que nós estamos aqui procurando fazer é esse mesmo caminho de Agostinho, Lutero, George Whitefield, Jonathan Edwards e outros expoentes da fé cristã. Esta carta bem estudada pode modificar comportamentos, pensamentos e a teologia de cada um dos senhores e senhoras que aqui está. Por isso eu agradeço a Deus aí pela disposição que vocês estão tendo e o tempo de estarem aqui junto conosco para fazer esse estudo. Tá bem? Bom, nós vamos seguir uma maneira um pouco didática, lendo o texto que eu mandei para vocês. Aí eu já convido vocês para nós irmos lá para a página de número 2 do PDF. O que nós vamos fazer? Palavra por palavra do texto. É isso que nós vamos fazer. Palavra por palavra. Primeiro, Paulo, o servo. Nós lemos aí no grego, doulos, bem? A gente lê no português, doulos. E lá no grego a gente lê doulos. É assim que ele se apresenta. O nosso português nos bloqueia a compreensão do conceito servo. A cultura anti-escravidão, vigente em nosso tempo, nos afasta da ideia paulina de servidão. Paulo bem poderia ter utilizado o termo diácono, que também pode ser traduzido como serviçal, ou seja, alguém que está a serviço, mas ele preferiu doulos. O diácono é um servo voluntário, alguém que livremente presta serviço a alguém, mas o doulos é um escravo, alguém que não tem liberdade para se recusar ao serviço. E na carta aos Romanos a gente vai ler alguns textos onde ele usa a palavra doulos. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego ele vai ter duas palavras para o servo. A primeira palavra é diáconos, a segunda é o doulos. Quando é que aparece a palavra diácono em o Novo Testamento? Quando alguém vai prestar um serviço e esse serviço vai ter uma remuneração, ou vai ter uma recompensa, ou vai ter uma gratificação, e que é um serviço prestado sob contrato. Então o diácono é alguém que é contratado, pode ser um acordo qualquer. Ele vai prestar um serviço e esse serviço dele é voluntário, por isso ele é um diáconos. O que é um diácono? É uma pessoa que ele está no ambiente e ele trabalha, como ele trabalha uma espécie de fazenda diária, então ele trabalha rapidamente. Quando você pensa que não, o diácono já sumiu. Por quê? Ele só deixou o pó para trás. É alguém que também vai limpando o pó, quer dizer, ele não vai deixando vestígios de sujeira no ambiente. Esse é o diácono. Diferente do doulos. O que acontece com o doulos? Ele é um escravo, ele não tem remuneração, ele não vai ser remunerado, ele vai trabalhar obrigatoriamente e não é uma diária não, porque ele mal acorda 4 horas da manhã e ele mal vai dormir 1 hora da madrugada. Tem que trabalhar o expediente inteiro. Ele só pode se sentar quando seu senhor permitir ele sentar, só pode andar quando seu senhor permitir ele andar, só pode falar se o seu senhor permitir ele falar. Esse é o doulos. Então você tem duas palavras, diáconos e doulos. As duas são traduzidas no português para servo.
As duas. No grego tem diferença. Qual que o apóstolo Paulo vai utilizar? Ele usa doulos. Paulos, doulos de Jesus Cristo. Aí para nós que estamos aqui agora no século XXI, não tem muito sentido, por causa que nós temos aqui a cultura anti-escravidão. Então nós temos uma cultura, uma campanha, a escravidão é vista com horror por nós. Nem temos escravos e nem fazemos escravos. Na cultura do apóstolo Paulo isso não acontece. Por quê? A escravidão ela é normal, ela é normativa. Paulo está dentro de uma sociedade escravagista. Tanto é que o vocabulário do Novo Testamento usa a palavra doulos livremente. Você não tem nenhuma campanha no Novo Testamento contra a escravidão dos homens. Não tem. Eu digo escravidão da questão de servil mesmo. Do dono que manda e o escravo que tem que obedecer. Muito pelo contrário. O que faz o Novo Testamento? Aproveita a figura de linguagem do escravo e aplica a nós. Então nós somos servos. Deus é o Senhor. Qual palavra que se utiliza para os servos de Deus? Doulos. Então, para vocês terem uma ideia, o doulos, ele é um escravo que ele está no mercado. Então, ele tem um tempo de vida útil. Terminou o tempo de vida dele, vai para o mercado. Chega no mercado, ele é vendido. E ele é vendido por preços irrisórios. Se ele é fortão, garboso, se ele ainda é viçoso, ele é colocado naquelas atividades mais pesadas. Senão ele vai para as atividades domésticas, que é mais humilhante. Quer dizer, qual que é a honra do escravo? A honra do escravo é servir lá fora, lá no comércio, quer dizer, no curral. Agora, se ele virar um escravo doméstico, quer dizer então que ele foi adquirido por um preço muito baixo. Esses escravos, vocês vão ver, eles sofrem mutilações, porque alguns deles tentam fugir, aí corta-se o pé. Tentam roubar, corta-se a mão. Fala dos segredos do seu senhor, corta-se a sua língua. Enxerga demais, fura-se os olhos. Para que ele não ouça, estoura os tímpanos dele. Esses são os escravos do tempo do apóstolo Paulo. Ele poderia muito bem ter utilizado a palavra honrosa, que é diácono do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, a gente vive num tempo em que ter um título é muito importante. Então, quem é você? Ah, eu sou uma sumidade no Evangelho. Esses títulos são muito valorizados no nosso mercado evangélico. Paulo poderia ter se apresentado como diácono. Seria bem mais honroso. Alguém que voluntariamente se apresentou para o Evangelho. Mas não é isso que ele faz. Ele utiliza a palavra doulos. Ele é um escravo. Um escravo que foi comprado pelo Senhor Jesus no mercado de escravos. Estava lá no mercado de escravos. E depois a gente vai perceber ao longo da epístola que ele não usa isso aí simplesmente para impressionar. Porque a carta é escrita aos romanos. O Império Romano é o império onde existe a escravidão e a escravatura. Os romanos, eles têm escravos. Agora, Paulo é escravo de quem? É escravo de Jesus Cristo. Ele usou essa linguagem propositalmente, tá, irmãos e irmãs? Foi de propósito. Ele quis se apresentar humildemente à igreja que estava em Roma, porque a igreja ia entender imediatamente que ele também era um escravo, como eles também tinham os seus escravos em Roma. A metodologia que eu utilizei aqui para escrever esse PDF para vocês, e todas as semanas eu vou estar mandando um PDF para vocês, enquanto a gente estiver fazendo esse curso. Lembrando que a programação desse curso no módulo 1 é irmos julho, agosto e setembro. As atividades vão estar lá no Classroom, eu vou colocar lá para vocês. Os vídeos vão ser editados e postos também na plataforma para vocês assistirem. E assim vocês vão ficar com todo o material disponível o tempo que for necessário, tá bem? Bom, a metodologia é o seguinte, eu faço uma pequena explicação em cima e depois eu pego alguns textos dentro da carta aos Romanos para explicar para vocês o sentido dentro da carta aos Romanos do conceito que a gente está trabalhando aqui. Neste momento, qual o conceito a gente está trabalhando? Que Paulo ele é servo, ele é um escravo. Ele não é o diácono que ele se apresentou voluntariamente. Ele é o escravo que foi comprado pelo Senhor Jesus e agora ele não tem liberdade. Quer dizer, da mesma maneira como os senhores cortavam os pés
dos escravos para que eles não fugissem, Jesus corta os pés do apóstolo Paulo também. Da mesma maneira como eles cegavam os olhos dos escravos para que eles não enxergassem aquilo que eles não queriam, o Senhor Jesus também cegou o apóstolo Paulo. Também o Senhor Jesus deixou o apóstolo Paulo surdo às outras palavras e mudo para falar outras coisas. Essa é a figura de linguagem. Paulo é um escravo de Jesus Cristo e ele só pode ver o que o Senhor deixa ele ver, ouvir o que o Senhor deixa ele ouvir, falar o que o Senhor deixa ele falar, ir para onde o Senhor deixa ele ir e pegar o que o Senhor deixa. Ele não tem liberdade de ir para onde bem entende, falar o que bem entende, ver o que bem entende. Este é o símbolo que está nesta palavra. Tá bem, irmãos? Bom, nesse momento, vocês querem falar alguma coisa? Antes da gente entrar aqui na próxima parte da aula, podem abrir o microfone e falar alguma coisa, tá bem?